Fala galera do Controverso, Douglas na área, já curte, compartilha nosso canal, se inscreva e aperte esse sininho para você receber novas notificações. Viram essa? Que a Venezuela, na verdade a polícia, né, considerada acho que a Polícia Federal da Venezuela, fez uma grave ameaça ao Brasil, hein? E aí, Itamaraty, o que nós respondemos para esses jovens venezuelanos? Será que não está na hora de apertar o cerco daqueles que vêm para cá e proibir a vinda desse pessoal para o Brasil? Que, na verdade, aqui no meu estado, uma grande maioria é pedinte. Fica na rua e dando alteração, tá? Então, vamos ouvir essa declaração nesse vídeo do JP News? Vamos lá? A polícia venezuelana fez uma provocação ao governo federal nas redes sociais. Olha só. Uma foto publicada no perfil da Polícia Nacional da Venezuela mostra a bandeira do Brasil e a silhueta do presidente Lula. A postagem tem a frase: "Quem se mete com a Venezuela se dá mal." E uma legenda que afirma: bem coisa de ditador, né? Bem coisa de ditadura mesmo, de um governo ditatorial mesmo, provocando o Brasil. E na verdade esse governo do Brasil também, né? Ele tá levando essa situação. Aí vocês viram a PEC da segurança pública? É praticamente para ter o controle realmente do poder bélico, né, do poder estatal de segurança pública. A União agora quer ter essa vantagem, né, de ter a polícia militar e a civil em suas mãos também. Paciência, né? Nossa pátria é independente, livre, soberana. Não aceitamos chantagem de ninguém. Não somos colônia de ninguém. O governo federal, por sua vez, decidiu não responder diretamente às provocações. Paulo Loyola, eu queria que você polemizasse comigo. Quero polemizar com você. O Nicolás Maduro é uma das figuras mais ridículas, caricatas, bizonhas que já apareceram na política internacional. É um fascista, um extremista que roubou 73% das urnas eleitorais, manipulou completamente o Supremo Tribunal Federal, transformando um tribunaleco bolivariano. A gente não pode também falar isso dos venezuelanos, né? Porque eu acho que nós vivenciamos isso aqui no Brasil também, né? Essa manipulação. Ou eu estou enganado? Ou é só eu que percebi essa situação? Está fazendo sumir adversários agora e está preparando uma armadilha para o Brasil. Isso que eu queria que você comentasse. O Brasil, primeira provocação, se o Brasil fez bem de não responder, eu acho que fez muito bem de ignorá-lo, mas eu queria que você comentasse outro aspecto também, além desse. Os BRICS surgiram naquele acrônimo em 2001, era BRIC, né? Jim O'Neill, que é o ex-executivo do Goldman Sachs, criou esse acúmulo de letras: Brasil, Rússia, Índia e China. Em 2006 acrescentaram a South Africa, a África do Sul, ficou BRICS. E aí eles começaram a se reunir, não tem estatuto, não é um bloco monolítico, mas é uma ideia interessante de fazer frente à dominação dos países da Europa Ocidental, dos Estados Unidos, do G7, que domina a economia mundial, do sistema SWIFT, da dolarização. De repente, China e Rússia já começam a chamar o Irã, já convidam Cuba, convidam Venezuela, e os BRICS de alternativa econômica para esses países, né, trocarem, comercializarem nas próprias moedas, começa a ser um instrumento de pressão contra os Estados Unidos. E o Brasil, que tem que atender seus interesses econômicos, tem que negociar com China, com a Arábia Saudita, com quem lhe for interessante, de repente entra num grupo que cada vez mais se torna um grupo oriental de oposição ao Ocidente. Nesse ponto, o Brasil se viu na contingência de vetar a entrada da Venezuela nos BRICS.
e está gerando essa reação do Nicolás Maduro. Queria que você fizesse uma análise global do que aconteceu e acontece na Venezuela. Eu brinquei com você, polemizando, estou querendo ouvir a sua opinião, né? Não, é só uma brincadeira. Que você analisasse a situação política interna da Venezuela, a presença do Nicolás Maduro como um ditador na América do Sul e a questão das Rússia e da China começarem já a mostrar para o Brasil que ele não está no mesmo nível de Rússia e China e também não está no mesmo nível da Índia e começar a manipular os BRICS para fazer frente aos Estados Unidos, o que não nos interessa brigar com um país ou com outro. Quero que você faça uma análise global com relação a isso, você que é uma personalidade culta, um estudioso do tema. Bem, na verdade, para começar, eu parto do mesmo lugar da análise do governador ali de Roraima. Na verdade, eu vou deixar a matéria completa para vocês aqui, tá? Eu vou até tirar a câmera aqui e vou deixar rolando. Depois vocês falam para mim aí nos comentários o que vocês acham disso. Vocês acham que o Brasil deve enfrentar essa guerra, né? Se a Venezuela provocar, você acha que haverá guerra, né? Nessa não entrada do BRICS aí da Venezuela? O governo tá putaço lá, né? Tá, vou deixar rolando aqui. No final do vídeo, vocês falam para mim qual que é a opinião de vocês sobre isso, tá? Eu acho que a gente não tem que dar muita moral, não. Só isso. Beleza? Vamos lá. Em relação a essas falas, né? Essa postagem da polícia nada mais é do que, mais uma vez, um artifício, aquela chamada a coisa que a gente fala que é uma nuvem ali para que você não preste atenção nas questões reais, nos problemas reais que estão acontecendo e afetando ali a população. Então, nada mais é do que uma intenção de tirar a atenção onde o poder constituído não gostaria que ela estivesse. Tá? O pessoal chama de nuvem de fumaça ou alguns outros nomes técnicos. Agora, uma questão muito relevante foi o bom posicionamento no Brasil, na verdade, impedindo que a Venezuela fosse convidada, indicada nesse processo. Discordo um pouco da questão da orientalização, já que a gente tem, inclusive, países do Oriente Médio entrando, você tem a Argentina ali também tendo sua entrada analisada. Na verdade, o que está se constituindo é uma mudança do sistema de poder, com muita influência, obviamente, mais até da China do que da Rússia, para mudança da estrutura de poder e nessa polarização e nessa disputa com os Estados Unidos de quem é o grande polo de desenvolvimento e de influência de soft power ou de influência direta ou de influência bancária, porque uma das questões que se discutem ali dentro é justamente a questão da moeda que se usa para as trocas entre os países e está contido nisso também uma estratégia de enfraquecimento do dólar, e isso incomoda muito o Ocidente, incomoda muito os Estados Unidos, incomoda muito uma parte da imprensa, incomoda bastante o poder constituído. Então, na verdade, mais do que ser algo orientalizado, a gente deveria olhar para os BRICS como uma força emergente que surge frente ao poder dos Estados Unidos, que vinha sendo muito pouco incomodado durante todo esse tempo, e que a partir de agora tem aí uma rivalidade muito maior com a China, que através dos BRICS também vem aumentando seu poder de influência. Mas eu faço só uma pergunta a você. Em que contexto eu concordo com isso que você disse, a dolarização da economia é um mal para o mundo. Os Estados Unidos emite uma nota de $100, ele gasta 5 centavos e ela vale $100 no mercado internacional. Com isso, o país está com uma dívida externa, de uma dívida pública de 35 trilhões de dólares, 1,5% do PIB, 150% do PIB do país, e se financia dolarizando e obrigando o mundo inteiro a negociar pelo seu sistema. Mas em que contexto você classificaria o convite para que o Afeganistão, governado por uma organização terrorista como o Talibã, ingressasse nos BRICS? E por que convidar ali a Venezuela, que está num momento extremamente polêmico de contestação da legitimidade do seu governo, praticamente se assumindo como uma ditadura,
e colocando o Brasil numa situação extremamente desconfortável de ter que vetar o ingresso, e ainda a Rússia dizendo que é a favor do ingresso. Você não vê, nesse momento, uma tentativa de manipulação dos BRICS pela Rússia e pela China? Na verdade, se a gente for pegar em termos de geopolítica internacional, esses são países que fazem negócios com uma boa parte do mundo, inclusive com o Brasil. Você falou da ditadura do Irã, eu poderia falar da ditadura dos Emirados Árabes, com o qual, por exemplo, o Bolsonaro tinha ótima relação e não via grandes questionamentos aqui por parte do campo brasileiro. Eu nem falei do Irã. Eu nem falei do Irã. Eu falei do Afeganistão, governado pelo Talibã, e falei da Venezuela. Sim. Aí eu estou trazendo os Emirados Árabes, que tem uma postura mais à direita. Sim, mas nós temos aqui tem um problema agora, uma crise gerada aqui no nosso vizinho, que se apropriou de uma eleição, é um ditador, está suprimindo direitos. Os Emirados Árabes é uma monarquia teocrática já consolidada que comercializa com todos os países. Também o Brasil não deve estabelecer suas prioridades econômicas a partir dos regimes políticos. Mas chamar a Venezuela nesse momento, num BRICS, quando o Brasil é o país que deveria, de certa forma, coordenar todo o bloco sul da América do Sul, do Hemisfério Sul, me parece... Mas tanto que o Brasil atuou para vetar o convite à Venezuela nesse processo, que foi justamente o que eu elogiei aqui. Mas amigos não fazem isso. A Rússia e a China chamam. Brasil, podemos chamar a Venezuela? Não, nesse momento seria constrangedor para o Brasil. Chamaram, fizeram o Brasil se indispor com a Venezuela ao vetá-la, e agora a Rússia ainda diz, por mim ela viria. Isso para mim é um sinal de desprestígio. É nesse ponto que eu coloco, e o Maduro começa, Paulo, a se tornar um peso aqui cada vez mais incômodo para o nosso país. Mas você conclua, porque depois eu também vou ouvir o Laércio Juliano, a palavra está com você. Na verdade, não vejo como sinal de desprestígio. Cada país tem seu conjunto de interesses, precisa manifestá-la da forma que achar melhor. Esses ambientes internacionais, esses ambientes de união de blocos de países, eles servem justamente para se colocar ali um conjunto de interesses e disputá-los contra os outros. Certamente China e Rússia convidaram a Venezuela porque tinham interesses políticos, econômicos, comerciais em cima do país, que o Brasil, muito acertadamente, vetou e colocou aí, mais uma vez, a sua liderança na região à frente desse processo. Laércio Juliana, e o que você acha? Que o Hugo Chávez era chamado, como é que o Hugo Chávez era chamado nos Estados Unidos? The Clown, o palhaço. Parece que o Nicolás Maduro está se superando nesse aspecto. E agora começa a provocar o Brasil. Teve também aeronaves, o Sul, acho que foi o Su-30, não foi o Su-35, que sobrevoaram o espaço aéreo brasileiro em Roraima, numa clara provocação que o Brasil ignorou. O que fazer com essa esdrúxula figura fascista, um fascista de esquerda, que é o nosso Nicolás Maduro? Olha, Capês, estava me recordando aqui, quando você falava com o nosso colega, que em 2019 a Rússia mandou aviões militares para a Venezuela. Verdade. Você recorda? Ainda teve uma suspeita que mandou dinheiro. Enfim, primeiro que a Rússia ele tem eminentemente interesse na Venezuela por várias questões, seja politicamente, comercialmente, outros interesses mais. É um aliado. Geopoliticamente. Mas a Venezuela está fraca na América Latina, na América num todo. No entanto, verificando o que o Maduro tem feito ultimamente, realmente, ele acabou perdendo o próprio amigo, que era o Lula, começou a atacar o próprio amigo. Pelo jeito, ninguém vai ficar mais com ele, porque quem ficar com ele vai receber um abraço de afogado, vai se afogar junto. Acho que o único jeito de começar ali com a Venezuela para pôr nos trilhos é começar cortando os braços financeiros que tem em relação à Venezuela, tendo sanções econômicas a respeito, é uma hipótese, porque por mais que eu não concorde com o Maduro, o Brasil ou qualquer outro país ir lá tirar ele do poder, eu não sou muito adepto, tá? Mas temos que começar a enfraquecer e isolar politicamente e economicamente. Se nós não fizermos isso, ele vai continuar dando as cartas. No entanto, ele começou a ficar irritadinho, uma criança birrenta, né? Porque o Brasil falou assim, opa, o governo Lula já verificou, olha, o Maduro está transbordando aqui qualquer ideologia, enfim. Eu não posso estar de acordo com ele, então vou vetar ali na Venezuela. Ele ficou bravo
e fez aquela figura. Então, nós temos que começar a enfraquecer econômica e politicamente. Não tem muito o que se fazer. Ou tira ele do poder na marra. Priscila Silveira, agora eu quero entrar no gerador de caracteres ali, que a polícia venezuelana provoca Lula nas redes sociais. Quem se mete com a Venezuela se dá mal. O que quer dizer isso? Por que o Lula se deu mal? Onde que o Lula se deu mal? Eu não entendi qual foi o ponto ali que o Lula se deu mal. Quem se mete com a Venezuela se dá mal. Como é que o Brasil está se estrepando de ter vetado a entrada? O que a Venezuela está fazendo para o Brasil nesse momento? Capeza, que tanto nos preocupa? Essa interpretação a gente pode até voltar num preceito, né, recente na história aí. Depois das eleições, né, desse imbróglio que até hoje a gente não sabe, na verdade a gente sabe até o que aconteceu, mas não desfez aquele imbróglio lá na Venezuela contra as eleições, me parece que o presidente Lula quis se desvencilhar um pouco, obviamente, dessa figura, até porque ele prega sistema democrático, prega a proteção a algumas garantias, e tendo em vista que ele prega essa proteção a essas garantias, me pareceu, né, e até acertado, enfim, dele tirar a figura, desvincular a figura do presidente, né, Lula com o Maduro, mas isso se protraiu com o tempo, né, e eu acho que essa fala aí da polícia me parece até a mando do próprio Maduro, né, não sei se eu estou equivocada nesse sentido, porque tivemos uma retaliação porque ele tirou, já que o presidente não esteve do lado dele mesmo, né, dizendo lá das eleições, ele fez o convite para nosso embaixador ser retirado da Venezuela. Depois ele tirou, me parece, aí, o embaixador aqui do Brasil, e aí depois vetou, né, o ingresso ou a inserção da Venezuela na BRICS, e aí então eu acho que eles quiseram dizer: olha, não mexe com a gente não, ou esteja com a gente, é melhor aos amigos tudo e aos inimigos isso que a gente está vendo. Eu senti isso, um tom de ameaça, né? E acho que nesse sentido o presidente fez de forma acertada se desvincular do seu amigo, né? Ele é amigo, mas já com uma questão mais populista, e eu acho que é um tom de ameaça para o Brasil, então, repensar esse afastamento, Capês. Então, veja bem, atenção Brasil, essa ameaça já havia sido feita por Hugo Chávez contra os Estados Unidos. Chávez disse aos Estados Unidos: não mexam com a Venezuela, vocês vão se arrepender. E agora o Nicolás Maduro ameaça o Brasil. A Venezuela está fortemente armada? Não, consultem qualquer militar da ativo ou aposentado das Forças Armadas brasileiras, dirão que a Venezuela não dá nem para saída.